Olá, seja bem-vindo ao Cine Clube Virtual. A iniciativa tem por objetivo trocar ideias e impressões sobre a sétima arte. São 4 episódios. Convido você a conhecer um pouco mais sobre o filme relacionado a este episódio. Na sequência, o nosso bate-papo. Lembrando que as instruções e o link para você assistir a este curta-metragem estão nas descrições deste vídeo. Vem comigo! Descrito como sensível e emocionante, o curta-metragem brasileiro Napo nos toca com a jornada de um avô e seu neto, rumo às memórias perdidas por conta do Alzheimer. Nessa obra de Gustavo Ribeiro, acompanhamos a nova dinâmica familiar sendo construída e compreendida aos poucos, sempre com muito amor e carinho. A animação 3D lançada em 2020 conquistou mais de 50 prêmios e foi exibida em mais de 100 festivais ao redor do mundo. Estamos de volta depois de assistir esse curta-metragem maravilhoso, Napo. E agora é hora dos comentários. E os nossos amigos professor Reginaldo e professora Marlene estão conosco online. Eles que acompanharam o filme junto com vocês aí, assistiram o filme. E agora nós vamos no nosso bate-papo falando das percepções desse curta, né? Esse curta que fala dessa questão do Alzheimer, de como lidar com o idoso, das famílias, dessa questão da longevidade, que está sendo uma realidade para a sociedade, né? E com isso, claro, as pessoas têm mais tempo de vida e, lógico, vem as facilidades, as dificuldades, o convívio, né, que se torna ainda maior. Claro, todos queremos isso, sem dúvida alguma. Mas tem essas situações que advêm dessa questão da longevidade. E esse curta maravilhoso, uma animação perfeita, é praticamente um cinema mudo que fala tudo. Reginaldo, Marlene, boa noite, sejam bem-vindos. Gostaram do filme? Boa noite. Gostamos. Bom, eu gostaria de parabenizar o Márcio e a Maria Clara, o meu amigo, né, o Reginaldo, dizer para vocês que para a gente está participando, dando a forma como a gente observa, como a gente olhou, né? E o nome do filme é Napo, não é isso, Márcio? Napo, perfeito. Márcio, Napo. Então, ele chegou para mim de uma forma assim, que é uma criança, está numa família bacana, né? Tem toda uma atenção, mas ele tem uma preocupação também de fazer as coisas dele, como toda família, né? Então, tem um momento que ele está vendo as fotografias, tem a saudade, tem isso, tem aquilo. E logo no final, o vovô vai embora, o vovô parte, ele vive com a família, ele vai embora, morre. Se não me engano, não sei se é 83 ou 84 anos, né, velhinho. E a saudade, né, o que fica ali? A saudade, né? Tem um momento que ele vê as fotos, que ele relembra, que a mãe relembra, mas tem um momento que ele quer para ele. Ele também precisa, né? Numa família que você tem uma pessoa com Alzheimer, é complicado, porque ela tem limitações. A gente sabe que muitas vezes ela se perde dentro de casa, não sabe onde fica os cômodos da casa, né? E ainda mais para casa grande também. É bem complicado para a família. Vou deixar o meu amigo falar um pouco. Regis. Vai, Regis. Boa noite, Márcio. Boa noite, Marlene. Boa noite, a Maria Clara, que está aí, não, né, tá nos bastidores. Grato pela oportunidade, né, de poder assistir esse filme. Eu peço para vocês que esse curta eu nunca tinha visto, não é? Mas é um filme que é um curta que desperta uma sensibilidade gigantesca. E é engraçado que no mundo das palavras, não é, em que a gente é bombardeado de palavras por todo canto, é um filme que não tem palavra, não é? É a convivência, é a ação, é o olhar, o perceber um do outro, não é? Então, foi o que me tocou, o que mais me tocou nesse curta, foi a sensibilidade de quem criou, de mostrar para a gente que a vida está além da palavra, não é? Ela está realmente de você perceber o outro, de você sentir o outro. E aí, aquele universo pequenininho, não é? Que está ali,
dentro de uma casa, mãe, pai e neto. E aí você vê que cada um tem sua vivência, e aí o que me despertou aí uma curiosidade foi ver que num dado momento do curta, a vida, né, da mãe e filho vão girar em torno do avô, não é? Do pai, está com Alzheimer, já está, né, com a idade bem avançada. Me chamou a atenção foi ver a tristeza do idoso, não é? Como ele já não se lembra, né? O Alzheimer ele tira as lembranças das pessoas, então ele tem um semblante de tristeza e mesmo com convivência, porque a filha acaba levando o pai para morar com eles, diante, né, parece que do avanço, o que transparece do avanço, né, da doença do Alzheimer. E aí o que acontece? A partir daí, o curta ele vai mostrar essa relação da criança com o idoso. Né? Talvez hoje seja precisa despertar na gente justamente isso, né? A valorização daquele que tem toda uma história, mesmo que ele não se lembre, ele tem toda uma história, ele carrega toda uma história que dá significado à vida daqueles que estão vindo depois dele. Né? Então, a princípio, não é o menino, não é, dentro dos seus afazeres, escola, deveres, dentro dos afazeres dele, ele parece reticente com aquela novidade dentro da casa, não é? Eu percebi, né, no curta essa reticência dele, que vai se quebrar, o que eu achei mais interessante, que vai se quebrar quando ele percebe que o menino ele gosta muito de desenhar, não é? Ele gosta muito de desenhar, ele está sempre com os lápis e com cores, e aí um dado momento, né, isso me chamou a atenção, e quando ele vai pegar as folhas dele para desenhar na sala do quarto, ele traz uma foto, e aí ele vê a foto, né, a foto do avô, e aí atrás da foto ele desenha, ele imagina como foi aquela cena da foto. E aí é o que vai, de certa forma, ajudar o idoso que está a também lembrar. Foi a minha percepção, né? Sim, sim. O interessante, Reginaldo, você falou bem, e a Marlene também, esse filme ele traz, na minha percepção, lógico, o diretor, o autor, imaginou essa discussão entre as diversas gerações. Nós temos pai, mãe e neto, né? E se vocês perceberem, ao menos eu tive esse entendimento, o telefone, a única parte falada no telefone, falada não, grunhida, né, no vídeo, no filme, é a do telefone quando ela recebe o telefonema, né, que fica é a única parte que tem áudio ali. E me parece que ali ela está recebendo um telefonema falando da situação do agravamento do pai. E é onde ele vem morar com essa família. Não foi algo programado, né? Ele veio morar com essa família. E você vê que ele tem uma tristeza nessa situação, né? Não sei se ele de onde ele viria, não se deu a entender disso, mas se deu a entender que ele estava vindo morar com a família e não era algo programado. Como não é, perdão, nos dias de hoje. Não é programado, dificilmente as pessoas programam essas coisas, né? Vai acontecendo. E para mim aconteceu isso. Foi acontecendo e aconteceu dessa forma. A distância do neto com o avô, e eu acho que ele teve uma convivência, ele foi muito pequeno, ele era muito pequeno para isso, e ainda criança, e essa convivência com o avô é retomada devido a essa proximidade e ênfase da doença, né? Isso que começou a me chamar muito a atenção. A mãe chamando a atenção do filho para essa questão de dedicação, de entender o avô, e a preocupação com ele estar saindo ou não. Quer dizer, trouxe, e como bem disse o Reginaldo, sem uma palavra, né, Reginaldo? Não foi necessário falar nada. Foi necessário, de uma inteligência, de uma perspicácia espetacular. Eu sem dúvida, gostei muito dessa situação. Eu acho assim, a idade da criança
vou chutar aí uns 9 anos, aproximadamente. Mas se a gente olhar pela percepção que eu vi... do meu refri aqui enquanto você está aí, porque eu estava de pipoca e refrigerante. Pela percepção que eu vi, a gente vê lá o vô e a gente vê a mãe do menino. Vamos dizer que é a mãe do menino, né? Mas a preocupação da criança em tomar conta do vô, ela cobra isso dele, né? Para que ele cuide também do vô, para que ele olhe para o vô, né? Para que ele tenha uma atenção para o vô. Acho bacana isso. Eu até achei interessante porque eu tenho um neto nessa idade e a mãe da minha nora, ela ficou 10 anos com eles. Então, o menino tem esse vínculo, né? Ele tem essa preocupação. Então, eu vi muito. Esse filme me chamou muita atenção, porque é a mesma coisa que a gente vive aqui na minha família, né? Então, assim, já tomou café, vó? Né? Você quer alguma coisa? Então, a criança acaba sendo um pouco responsável também com o idoso. Eu acho importantíssimo isso. Né? Não é porque ele é pequeno que ele não tem responsabilidade. É de pequeno que se tem responsabilidade, né? Agora, em relação ao Alzheimer, a criança ela não está preparada para entender isso. Ela não está preparada para entender isso. Para ela é confuso, é difícil, né? Mas, ao mesmo tempo, ela tem uma preocupação em fazer as coisas dela. Ela quer fazer as coisas dela, independente do vô estar ali ou não. E a criança, ela quer se sentir importante. Então, quando o vô entra na família, aquela criança já não é tão importante quanto. O avô é mais importante, né? Então, passa essa percepção, passou para mim. Né? A necessidade, não que a criança não seja, mas a necessidade do olhar para o idoso. Por quê? Porque se hoje nós temos uma família, ele é responsável por essa família, foi através dele, né, que chegou essa família, né? E o menino vai tendo contato com os valores, e ele traz essa lembrança, como o Reginaldo bem colocou, ele traz aí da fotografia, embora ele fique triste, mas ele lá dentro da cabeça dele, ele tem uma saudade que ele não explica, ele não sabe. Porque a mente dele esqueceu, mas a memória está lá, né? E a criança, ela conviveu com tudo isso. Eu acho isso importantíssimo. Parabéns aí, gostei muito. Quem é que não curtiu Casa de Vó, né? Eu tive o privilégio de curtir Casa de Vó. E assim, e a gente vê, ao menos eu via, né? Meus avós como gigantes, né? Aquelas pessoas que passaram por uma vida e trazem uma bagagem e são sempre divertidos, engraçados, estão sempre com uma coisa gostosa para se comer, estão sempre fazendo algo bacana, tem sempre um sorriso, uma alegria, um abraço gostoso e um carinho. Quer dizer, quem é que não... Casa de vó é quase o céu, eu acho. Né? Acho que no céu é costumo casa de dizer vó. Que assim, os filhos você não deixa fazer um monte de coisa, né? Mas os netos pode virar de cabeça para baixo que tá tudo certo. Mas não é o amor, né? Isso aí tudo tá ligado ao amor. É um amor assim que você não explica. Você tem que passar por aquilo ali. É muito forte, né? E eu acho interessante que no final, depois que Deus leva ele morre, ele tem aquela saudade, aquele carinho, mas ele também recebeu o aprendizado. Eu acho que o mais importante é isso. Reginaldo, você também conviveu com avós, né? Você também tem essa experiência. Eu convivi com meus avós. Eu conheci uns da parte do meu pai, né? Os avós paternos. Eu me lembro muito pouco, porque eu tive pouquíssima convivência com ele, mas lembro, não é? Da minha avó materna, da minha avó paterna, eu lembro um pouco mais. Porque eu tive 2 momentos de convivência com minha avó materna, mas tivemos bem pouco, porque meus avós paternos moravam em Sergipe, né? Nós morávamos aqui e meus avós paternos moravam em Sergipe. Então foi pouco o contato e o convívio com eles. Meu avô materno eu não conhecia, ele morreu antes, né, de eu nascer. Já minha avó materna não. Minha avó materna, né, com a graça de Deus, viveu bastante. Ela morreu em 2020, nós estamos em 3.
com 99 anos. Nossa! Né? Graças a Deus, com muita saúde. Tá? Com muita saúde, eu chego a comentar com meus tios, né? Minha avó chegou uma hora que eu acho que ela cansou e ela desligou. Né? Ela morreu do... Simplesmente falou, chega. Falou, chega. Teve uma morte não quero mais, chega pra mim. Não quero mais. Era lúcida, né? Era lúcida. Minha avó, graças a Deus, não viveu até o final mesmo, entendeu? E era lúcida, lembrava de história, não é? Bem antigas, com uma lucidez imensa. A Marlene foi uma coisa, né, que apareceu nesse curta, que eu achei bastante interessante, que foi o que pareceu a princípio, né, com essa mudança brusca da realidade da mãe do neto, né, talvez era esse afastamento do avô, né? Não parecia até então ter uma convivência. Não é? Houve uma convivência lá quando ela era jovem, porque aí eu percebo pelas fotos, tem a foto dela tendo, né, o filho, né, o pai estava junto, o pai festeja, não é, dá a entender que ele era amoroso, embora o Alzheimer talvez tenha tirado um pouco essas lembranças dele. E aí quando ele chega, né, por causa da situação em casa, são coisas que eu vou um pouco nos detalhes, né? E aí o idoso, né, o vô, ele divide o quarto com o neto, com a criança. E na primeira cena, antes de haver realmente, né, de voltar esse vínculo afetivo entre o avô e o neto, mostra uma cena em que eles estão dormindo e cada um virado para o lado contrário do outro. Quando ele começa a convivência com o avô, que ele começa a fazer o desenho atrás das fotos, né? E aí vem um flashback, um pupurri de imagens de aniversário, né? Da convivência que vai acontecendo entre eles. E aí tem uma cena que eu fiquei... E aí tem uma hora que a cena, os dois dormindo no mesmo quarto, mas os dois virados, né, os rostos um para o outro, não é? Dormindo. No começo, eles estavam virados ao contrário, não é? Cada um o rosto para um lado, né? Ao contrário do outro. E aí, depois que esse vínculo, ele se refaz, ele acontece, então eles estão virados de novo. Então, há uma profunda conexão, não é? Talvez o que o vídeo traga é justamente essa reflexão, dessa necessidade, dessa convivência do novo com o velho, não é? Sem pejorativo, tá? Sem pejorativo. Do novo com o velho, da criança com o idoso. Que muitas vezes a gente tem percebido, aí eu coloco a fala do Márcio. A gente que tem um pouco mais de experiência, a gente lembra da casa da avó. Hoje a gente não vê, né? Pelo menos hoje a gente não vê essas realidades tão reais. Hoje você não vê... Você imagina que antigamente a gente tinha as fotos, né? Você pega as fotos de antigamente, tá lá a família reunida na casa da avó, fazendo almoço domingo, e a criança para todo canto, e é falatório, e hoje, com as redes sociais, você não vê essa representatividade. Você não vê essa representatividade da família na casa do avô, da avó, desses almoços, das brincadeiras. Você não vê, não é? Você vê na balada, você vê com amigos, você vê no... Então, a sensação é de que essa convivência, o tempo está fazendo com que as famílias percam. A tecnologia também está fazendo isso. Na verdade, a tecnologia não está fazendo, né? Ela é a ferramenta, né? Tanto para um lado quanto para o outro, né? Ela por si só não faz nada, né? Quem faz são as pessoas. Mas o que você está dizendo as pessoas estão deixando de conviver, de conversar. Macarronada e frango
no domingo. E Silvio Santos. Macarronada e Frango e Silvio Santos. E de vez em quando vinha aquele, o pavê, né? Que aí vinha um tio e falava, é pavê ou pra comer? Sempre tinha essa história, né? Então, na minha época, a gente se reunia todo domingo e era lei, a macarronada e o frango assado. Era lei, né? A maioria das famílias eram assim. Agora, voltando um pouco, eu acho assim, que a nossa geração está indo embora. A nossa geração mais antiga, mais velha, ela está indo embora, está ficando pouco. E como o Reginaldo falou, na verdade, é a ferramenta, porque são as pessoas que têm que mudar, né? Não é o celular o problema não é o celular veio para ajudar, mas as pessoas extrapolaram. Elas, por exemplo, elas conversam com você olhando no celular. Peraí só um instantinho. Ela não consegue deixar o celular, conversar com você para depois atender o celular. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar isso nas pessoas, né? E não é porque a gente é chato, é porque corpo a corpo, isso que nós estamos fazendo aqui é o mais importante. Você olhar no olho do outro, você ver o outro, você conversar, a pessoa se sente valorizada. Nossa, ela está prestando atenção. Olha, ela está escutando o que eu estou falando. Nossa, que legal. Porque nós fomos criados assim, né? Nós tínhamos que obedecer os mais velhos, ouvir os mais velhos, mas hoje não é assim. Infelizmente, a maioria das famílias, se você for num restaurante, em qualquer lugar, o bebê está sentado na cadeirinha com o celular, que é para ele não fazer barulho e não fazer nada, ficar quieto para os pais ficar sossegados. E nós somos de uma outra geração, é a geração desse senhor que foi embora com Alzheimer, né? Tirar um pouco do celular da mão e ver que o outro está ali na tua frente, né? Se ele está ali na tua frente, é ele que precisa de atenção. Depois você vê o celular. Eu acho que isso é importante. Quando a gente fala de tecnologia... Contribuição. Quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando de algo que vem para nos facilitar o trabalho e nos dar mais condição de convívio com as pessoas, mais tempo livre. Tempo livre para estudar música, tempo livre para ler, tempo livre para melhorar, tempo livre para compartilhar, tempo livre para você usar da melhor forma. E me parece que nós estamos se tornando prisioneiros daquilo que, na verdade, celular veio para nos libertar. O celular era para você ter a comodidade de estar com o telefone, independente de estar perto de um aparelho com linha convencional, né? Você não se sentir preso. Mas, de repente, nós viramos escravos disso. Mas o bem que o Reginaldo falou da questão do Alzheimer. E nesse caldeirão desse Napo, né, desse filme, tem tudo isso. O filme consegue trazer tudo isso em pouco mais de 15 minutos, consegue trazer tudo isso e sem dizer uma só palavra. A não ser o que eu vou falar do telefonema lá, do telefonema e mais nada, né? E é muito interessante, são 2 telefonemas, 2 nhanhanhãs, e é a única parte em que se tem algo próximo a uma fala. Que de resto são só semblantes, é aquela identidade visual, aquela coisa do visual, né? De você transportar a emoção ou de perceber a emoção no semblante do próximo. É muito bom, é espetacular. Recomendam o filme? Recomendamos. Vamos passar para a galera. Eu recomendo o filme, como eu falei para você no início, eu não tinha visto. Eu acredito que é importante que esse tipo de trabalho, né, de curta-metragem, que traz, né, essa reflexão, ela tenha maior divulgação, não é? Que é uma oportunidade de mexer de dentro para fora. O tempo todo, né? Eu sou uma pessoa, eu aprendi, ou que eu me policio diariamente com relação à utilização das tecnologias, porque eu entendo que elas são importantes, né, dentro do processo inclusive de socialização, mas ela não é o único meio, não é? Talvez o que
que a gente precise realmente refletir enquanto convivência social é que ainda o mais importante são as relações humanas. É você estar de frente a frente com a Exatamente. você se dar a oportunidade que o encontro presencial, o encontro ao vivo e a cores, e aí eu vou falar o encontro tete a tete, ele dá a oportunidade da troca de energia também, não é? A gente troca energias. Quando a gente põe nossos pensamentos e nossos sentimentos e a gente sente essa vibração, troca desses sentimentos. E foi isso que eu entendi no curta, não é? Até então, o senhor, né, o idoso e a criança estavam indiferentes uma com a outra. A partir do momento que a convivência ela vai se estreitando, e aí vão se percebendo os sentimentos um do outro, tem um efeito positivo tanto na criança quanto no idoso. E a gente tem que entender isso. Foi uma das minhas percepções do curta, a valorização dessa convivência virtual, presencial, não é? É você se dar a oportunidade de sentir o outro. Embora a tecnologia ela encurta distâncias, não é? Estamos cada um num lugar, tanto próximos através do celular, mas de maneira alguma a gente pode entender isso como substituto de nós podermos, sempre que possível, mesmo que a gente faça esse possível acontecer, estarmos juntos presencialmente. Né? Embora seja importante que está nos dando essa oportunidade, a tecnologia, de debatermos, de assistirmos esse curta-metragem, de debater, não é, esse assunto aqui, tão próximos, um olhando para o outro, mas não dá para a gente essa troca das sensações. Se nós estivéssemos todos juntos no mesmo lugar, teríamos. Né? Sem dúvida. Esse entendimento, essa percepção. E eu recomendo 100%. Que bom seria se, no máximo, todas as pessoas pudessem ter a oportunidade, ou se dessem, que às vezes é isso, às vezes as pessoas também não se dessem a oportunidade de parar aí, não é? 15 minutos, 16 minutos, para ter a oportunidade de ver um trabalho de uma alta acessibilidade, que é esse curta-metragem NAP. Não é? Maravilha. Parabenizar o curta-metragem. Eu acho que é uma proposta bacana. A gente tem sim que aproximar a criança do idoso. Afinal de contas, um dia quem é criança também vai ser idoso, né? Quem é adulto também vai ser idoso. Agora, o Alzheimer é um caso muito sério. Né? Eu acho que a gente não é todo mundo que está preparado para administrar Alzheimer. Eu acho que não existe preparação para isso. Né? Eu tenho duas tias, que uma tem 95, outra tem 96. São lúcidas, né? Elas tomam café de manhã, fazem as coisas, limpam a casa. Marlene, sobe o celular, que eu só estou vendo teu pescoço. Aqui tá bom? Aí, Marlene! Aí volta pro pescoço. Então, como eu disse, eu tenho duas tias. Uma tem 95, outra tem 96. E dentro da idade delas, elas conseguem fazer tudo dentro do limite, né? E não tem Alzheimer. Então, eu acho que esse caso aí do Alzheimer é muito sério, muito grave. A gente precisa estar mais preparado, talvez ter capacitações sobre esse assunto, sabe? Nós levamos um grupo de criança aqui no lar de acolhimento dos idosos para eles terem esse contato com os idosos. E muitos lá tinham Alzheimer. E a pessoa teve uma vida, ela teve uma história, ela fez tanta coisa e, de repente, ela não lembra de nada, né? Apesar que a memória está lá, como eu disse. Então, é um assunto que a gente precisa tratar em todos os meios, né? Nas instituições, nas igrejas, nos grupos, na rede social, por que não?
tá? Então, eu queria agradecer aí essa oportunidade, tá Sem certo? dúvida. Maravilha, E eu como é que nós estamos de recomendo o horário? filme. Como é que nós estamos de horário aí? Nós estamos chegando ao finalzinho na hora desse nosso bate-papo, que o dobro, já estamos no dobro do filme, viu? O filme foi de 15, 16 minutos, nós já estamos passando de 30 aqui nesse bate-papo tão importante que é, né? Tá. Eu agradeço, tá? Segundo Maria Clara, Muito isso obrigada. porque o filme não tem ninguém disse nada. Você imagina se falam. A gente ficava aqui horas conversando, sem dúvida. Você coloca 2 falantes para falar do nada, eu e Reginaldo, pronto. Gente, tá um prazer, tá muito gostoso esse bate-papo com vocês, mas a gente tem que estar chegando no finalzinho. Eu queria aí que vocês falassem as considerações referente a essa situação. E essa coisa nova, né? De estar assistindo online e esse bate-papo também. Eu vou agradecer, assim como a Marlene. É uma oportunidade incrível. Esse é o primeiro. Que sejam muitos outros programas, que sejam muitas outras oportunidades de poder compartilhar um curta e a partir daí fala, porque isso dá oportunidade da gente levantar temas que muitas vezes a gente quer esquecer, não é? O Alzheimer é um tema importante. Eu não tive também problemas na minha família, mas tenho amigos, né? Tenho pessoas que são queridas que atravessaram, não é? Ou estão atravessando esse deserto ou essa batalha. Cuidar de alguém com Alzheimer, ele começa sutil, mas no agravamento a gente sabe que é uma doença crônica. E que judia, né? Judia tanto da pessoa, porque ela vai esquecendo da sua história, embora a memória fique lá dentro, mas ela esquece, como judia da família, né? Judia das pessoas que estão ao redor. Então, é um tema bem sensível, bem importante, e a gente precisa realmente se debruçar talvez um pouco mais. Inclusive para ser solidário com aqueles que passam, não é, por esse momento dentro da família. Estou falando de que eu conheço, tenho uma amiga que está passando por isso hoje atualmente, tenho uma amiga que a mãe também, né, hoje já é falecida, mas passou também por esse problema, e a gente sabe o quanto isso acaba exigindo muito daqueles que são mais próximos. E o curta-metragem trouxe todas essas discussões. Elas estão lá presentes, sem diálogo, mas estão lá Não vem minha cabeça. Contundente. Não é? Agora tem diálogo, ela está lá, presente de forma... não é sutil, não. Ela está lá presente efetivamente para que a gente realmente pudesse conversar um pouco sobre esses temas que a gente conseguiu aqui. Obrigado pela oportunidade, por compartilhar aí esse momento com o Márcio e com a Marlene. E sempre que for possível, eu estou à disposição e estou disponível, porque eu acredito que é importante. A gente leva um pouco de informação e sensibilidade. Marlene? Bom, eu quero agradecer a oportunidade, né, do Márcio, do Reginaldo, da Maria Clara. Maria Clara está escondidinha, mas eu sei que ela é uma baita, uma profissional, parabéns. Eu acho que nós temos que falar mais sobre esse assunto. Eu até quero agradecer, amanhã a gente inclusive vai ter uma abertura de um trabalho, eu vou acrescentar esse filme, se você me permitir compartilhar ele. E, sim, claro. e focar, né, no tema do Alzheimer, que eu acho que é importante. Eu acho que nós, como seres humanos, como o Regis falou, nós precisamos estar corpo a corpo. Eu sou do tempo antigo, eu gosto de resolver tudo às claras. Eu acho que a gente entende melhor, a gente conversa melhor, a gente se dá melhor pela nossa energia, né? Agora, não podemos esquecer que a rede social, no caso, a ferramenta da rede social, ela é de suma importância hoje, né? A gente não consegue mais estar sem ela, mas não colocar ela em primeiro lugar, colocar ela como apoio,
né? Na verdade, nós é que temos que fazer o trabalho de socialização entre as famílias, entre as pessoas, instituições, igrejas e tudo mais. Obrigada pela oportunidade. Um beijão. Agradecendo aqui o Reginaldo, o professor Reginaldo, agradecendo a professora Marlene, agradecendo a Maria Clara, agradecendo também a Itaú Cultural Play, né? Que é um grande acervo de inúmeros filmes e, sem dúvida, do fomento à cultura. Parabéns. E temas que são importantíssimos. Agradecendo a vocês e, sem dúvida, né? O Napo, foi um prazer enorme estar assistindo, sabendo que ao mesmo tempo vocês estavam assistindo conosco. E os nossos agradecimentos ao Conselho Municipal de Cultura, à Secretaria Municipal de Cultura e à Prefeitura Municipal de Cubatão, que através das leis de incentivo tornam esse projeto possível.